do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, estimados irmãos e irmãs, a esta celebração da Eucaristia. Celebramos o 11º domingo do tempo comum e hoje o Senhor convida-nos a refletir de forma particular sobre a importância de sermos discípulos ou, então, aqueles que são chamados ao apostolado, a ser apóstolos. Portanto, essa é a grande diferença. Iremos depois mergulhar um bocadinho nas Escrituras e perceber o sentido profundo que o texto tem. Então, porque nem sempre nós cumprimos bem o nosso chamamento, que é o batismo em primeiro lugar, aquilo que faz de nós sacerdotes nação santa, digamos assim, mas reconheçamos frágeis e peçamos perdão das nossas faltas. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, onde acompanharam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacob, isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz no Egito, como vos transportei sobre asas de águia, a vos trouxe até mim. E agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, e com muito mais razão seremos por eles salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Depois, chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Podei-vos sentar. Queridos irmãos e irmãs, presumo que assim conseguem me ouvir melhor, não é? Dá para, ao menos o sorriso do padre, pelo menos isso dá para ver, não é? Ouve-se melhor, graças a Deus. Olhei que o texto que hoje nós temos diante de nós dá pano para mangas. E dá pano para mangas porquê? A nível de compreensão entre o que são os discípulos e o que são os apóstolos. Comecemos por esta parte. Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus olhou para aquela realidade e as ovelhas sem pastor, o que é que acontece às ovelhas sem pastor? Andam sempre às marradas, não é? Ali não sabem se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o barlavento, se é para o sotavento, não sabem para onde é que vão andar. Então Jesus chama 12. Mas estas ovelhas não são umas ovelhas quaisquer. Lembrai-vos que Jesus dirige-se em primeiro lugar a quem? À casa de Israel. Às ovelhas perdidas da casa de Israel. Certamente que vos lembrais do episódio da Cirofenícia. Aquela mulher que, não sendo judia, abeira-se de Jesus e pede a Jesus a cura da sua filha que tinha um demónio. E Jesus diz o quê? Não é bom tirar o pão aos filhos para os dar aos cachorrinhos. E depois diz-lhe ainda: olha, eu não vim senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se calhar vos recordais vagamente deste episódio. Está lá no Evangelho de Mateus e nos paralelos. O que é que acontece? Os 12 apóstolos foram escolhidos de entre a multidão dos discípulos, daqueles que seguiam Jesus. Jesus escolhe 12 para fazer o quê? Para que eles anunciem em primeiro lugar à casa de Israel. Por isso Jesus vai dizer o quê? Não sigais o caminho dos goim, dos gentios, dos pagãos, nem entreis em cidade de samaritanos. Porquê? Porque os samaritanos são meio judeus, meio pagãos. Aquilo houve para lá umas discussões teológicas, então uns seguiram por um ramo, outros seguiram por outro, uns adoram no Monte Sião, que é o caso dos judeus, e os outros adoram no Monte Gerizim. Basta irmos ao Evangelho de João e vermos a discussão que Jesus tem com a samaritana para perceber um bocadinho esta realidade entre os judeus e os samaritanos. Então, Jesus não pede para não entrarem nem lá no caminho dos gentios, nem na cidade samaritana. E ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto tem que ver com a teoria das duas casas. O que é a teoria das duas casas, irmãos e irmãs? Se nós nos recordamos um bocadinho da história de Israel, lembramo-nos que durante o exílio do povo de Israel na Babilónia, só uma tribo, que foi a tribo de Judá, regressou a casa. As outras 11 dispersaram-se pelo mundo. Seguiram outros costumes e imiscuíram-se com outros povos. Então Jesus chama, ele vai em primeiro lugar pregar a esses. Porquê? Porque ele é o Messias de todos, até daqueles que estão perdidos. Então ele vai chamar primeiro esses. E chama os apóstolos para ir fazer exatamente isso. Pregar a esses. Em primeiro lugar. Os discípulos, os outros 70 ou 72, consoante a tradição que sigamos, são para pregar ao mundo inteiro. São os discípulos que são para pregar ao mundo inteiro.
E aqui há um outro aspecto interessante, nesta questão da teoria das duas casas. Eu esqueci-me de dizer, a outra, porque é que se chama as duas casas? Porque uma é a casa de Judá e a outra ficou conhecida como a casa de Efraim. Esqueci-me de referir esse pormenor. Então, casa de Judá e casa de Efraim. Ora, Jesus confere a estes dois a autoridade e não só, o poder de julgar. Lembram-se daquele episódio quando Pedro pergunta a Jesus: olha, Senhor, nós deixámos tudo para seguir-te, o que é que vai ser de nós? E Jesus diz o quê? Quando eu regressar na minha glória, em verdade vos digo que vos sentareis em 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Vede a ligação que existe em todo este paralelo, em toda esta questão. Mas não nos ficamos por aqui. Reparem os verbos que são empregos acerca de Jesus. Jesus diz aos discípulos: a seara é grande. Depois chamou a si os seus 12, aqui chama-lhes discípulos, mas Lucas é mais específico nisso, apóstolos. E deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e curar todas as doenças e enfermidades. Lucas vai acrescentar mais uma palavrinha que faz toda a diferença. Deu-lhes poder e autoridade. Autoridade. Esta autoridade é concedida aos 12 apóstolos, mas se verdes o envio dos 72, ou dos 70, consoante a tradição que sigamos, não vamos encontrar esta palavrinha lá. Autoridade. Porquê? Porque Jesus vai conferir aos 12 apóstolos, temos que recuar, claro, no tempo e perceber isto na mentalidade e no contexto, vai conferir aos 12 apóstolos, primeiro a Pedro e depois aos outros 11, o poder de ligar e desligar. Se pegardes lá em casa nas vossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, vereis exatamente Jesus a dizer: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Isto é a autoridade rabínica, é a autoridade de poder pregar a palavra de Deus. Depois damos um saltinho de 2 capítulos, exatamente no mesmo versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, vamos ver Jesus a conferir isso aos outros 11. Estais a ver? Então, essa palavrinha faz toda a diferença, porque desde esse tempo que os bispos, os padres e os diáconos, quando são ordenados, qual é um dos gestos que o bispo faz? Impõe as mãos sobre a cabeça daquele que é ordenado. E Jesus impôs as mãos sobre a cabeça dos 12 apóstolos, conferindo-lhes a autoridade de pregar a palavra de Deus. Não nos ficamos por aqui. Vamos mais um bocadinho mais fundo na Escritura. Jesus vai chamar quem? 12. Estes 12. E não vale a pena estar aqui a enunciar aqui quase a lista telefónica toda, né? São os 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, André, por aí fora. E Jesus escolheu o quê? Escolheu gente que era muito letrada, muito sabida e muito... Não. Escolheu gente simples. E escolheu gente simples porquê? Quando nós nos consideramos um produto feito e acabado, assim o supra-sumo da... O que é que acontece? Eis que alguma coisa acontece na nossa vida, faz-nos cambalear e cair. Mas quando nós temos a humildade de reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que precisamos de ser trabalhados, precisamos de ser moldados, então o que é que vai acontecer? Deus vai trabalhar. Deus vai moldar-nos. E vai fazer de nós, como tantas vezes nós cantamos, vasos novos. Vasos novos. Isto é importante para nós, irmãos e irmãs. Porque da mesma forma que os 12 eram pessoas simples, pessoas sem um grande conhecimento teológico, da mesma forma, nós, discípulos de Jesus,
aqueles que devem anunciar a boa nova do reino com as suas vidas, ou seja, comunidade dos batizados, ou seja, nação santa, sacerdócio comum dos fiéis, nação real que nós somos, enquanto seguidores de Jesus e enquanto cidadãos do reino dos céus, então nós devemos também deixar-nos moldar, perceber que só o Senhor é que sabe tudo e que só Ele é que efetivamente tem o poder de transformar as nossas vidas. Caso contrário, irmãos e irmãs, vai suceder como a estátua do rei Nabucodonosor. É uma palavra um bocadinho difícil de dizer, eu sei, o nome deste rei. Que é o seguinte: no sonho e na visão do rei, a estátua tinha um busto de ouro, um tronco de ferro, ou de prata, já não me recordo, depois tinha uma parte que era de cobre e outra parte era de barro. E vem uma pedrinha do alto do monte, acerta mesmo nos pezinhos de barro e lá se vai tudo o resto. Assim acontece connosco quando nos consideramos produto acabado e feito. Que Deus já não precisa de trabalhar nada em nós, não precisa de moldar nada em nós. Os apóstolos moldaram-se e deixaram-se moldar. Basta percebermos isto. Olhei para João e para Tiago, dois dos apóstolos. Passaram por uma cidade de samaritanos. Não foram bem recebidos. O que é que eles dizem a Jesus? Ó Senhor, queres que a gente reze para que deixe fogo do céu e os destrua a todos? E Jesus faz o quê? Ralha com eles. Mas o mesmo Tiago e o mesmo João, se pegarmos nas cartas de João, qual é a palavra que se repete tantas vezes lá nas cartas de São João? E até mesmo no Evangelho. Amai-vos uns aos outros. A palavra amar. Vê da transformação que houve no coração daquele homem. Será que nós, discípulos e discípulas de Jesus, também não precisamos que aconteça uma transformação na nossa vida? Fica então a pergunta no ar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Séculos.
pelo Papa Francisco, que preside a toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos ao Senhor. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos ao Senhor. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Condenados e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, oremos ao Senhor. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade vicarial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos ao Senhor.